Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre a mobilidade urbana. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com Marcelo Tavella, gerente de comunicação do Moovit no Brasil. Seja bem-vindo. Sérgio, obrigado por me receber aqui. Só explicando rapidinho para quem não conhece, o Moovit é um aplicativo de mobilidade urbana que tem a função primordial de dizer como é que eu chego da onde eu estou para onde eu vou via transporte público e mostrando as interações que você pode fazer combinando 2 ônibus, ônibus e metrô, ônibus e bicicleta compartilhada. E tudo isso gera dados, então a gente está mostrando esses dados para ajudar a identificar os desafios da mobilidade urbana. Perfeito. Eu recebo também a Rafaela Albergaria, idealizadora do Observatório dos Trens, conselheira da Casa Fluminense. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Muito importante a gente estar nesse espaço, também aproveitar para explicar. O Observatório é uma organização da sociedade civil que tem produzido informações, pesquisas sobre o impacto da mobilidade, preço da tarifa, falta de segurança, os atrasos na vida de quem utiliza o transporte, entendendo que é isso, o transporte ele tem que ter como premissa quem usa ele, os passageiros, né? A lógica de como se organiza tem que ser os passageiros. A gente faz isso desde 2021, quando o Observatório surge. A gente já conseguiu conquistas muito importantes, que é derrubar o aumento da passagem. Vocês podem seguir a gente nas redes sociais, conhecer um pouco do nosso trabalho. E para completar o time de convidados, Licínio Machado Rogério, coordenador do Fórum de Mobilidade. Seja bem-vindo. O Fórum de Mobilidade Urbana já existe há 11 anos e é uma união da Federação das Associações de Moradores do município do Rio, a FANRio, e a DTRL, Divisão Técnica de Transporte e Logística do Clube de Engenharia, onde a gente procura unir o saber dos usuários com as técnicas. E hoje em dia a gente sabe que o passageiro não aguenta mais pagar a passagem, então nós estamos discutindo isso. E a questão importante hoje é a tarifa zero, que não é mais se vai ter, é quando vai ter. São vários os desafios. Oferecer uma boa estrutura e inovação, levando em consideração as características geográficas da cidade. Quais são as soluções da mobilidade urbana? Parece um problema que historicamente não tem solução. A falta de mobilidade urbana está relacionada à crise no transporte público. Isso impede o desenvolvimento econômico e afeta o bem-estar da população. O cenário é antigo, dependência da malha rodoviária, uso excessivo de carros, a falta de integração entre os modais. No meio deste cenário, a população que está entre o sonho do metrô e as realidades do BRT e do VLT. A frustração com o transporte público se torna uma barreira contra a mobilidade urbana. Como garantir um deslocamento seguro, eficiente e sustentável? Cada vez mais se torna necessário dialogar com iniciativas que traçaram estratégias inovadoras. As soluções ecologicamente corretas podem aproveitar a vocação geográfica da cidade. Mas o que esperar do futuro? Marcelo, um desafio, né? Como conseguir um deslocamento seguro, eficiente e também sustentável? Olha, como você bem pontuou, Sérgio, é um desafio, uma resposta complexa. A gente vai ficar debatendo o dia inteiro aqui. Mas eu acho que tem que ser algo pensado por toda a sociedade. Muitas vezes, o transporte público, como bem pontuou o VT, ele evidencia alguns problemas da construção da cidade, como a cidade está organizada. Então, o que a gente pode contribuir como uma empresa de tecnologia é mostrar, como eu falei, os dados que a mobilidade gera, onde estão esses problemas, para onde os passageiros mais querem ir, onde está carente de transporte e o que pode ser feito junto com o governo e com a sociedade como um todo, para enfrentar esses problemas. Rafaela, a gente fica pensando quais são os impactos dessa mobilidade urbana no dia a dia do cidadão, né? Ou seja, muito se fala da dificuldade do deslocamento, né?
E onde que você vê o grande problema nessa questão? Primeiro, a gente tem que se localizar que o debate de mobilidade urbana, por muitas vezes, ele se coloca muito distante da nossa realidade concreta, né? Quem decide sobre onde vai ser prioridade a localização de uma linha nova, quem decide onde vai ter construção de uma estação nova de metrô, de trem, nunca passa pelas demandas concretas e materiais de passageiros. São pessoas que geralmente nunca pegaram o transporte público e decidem sobre essa realidade. E acho que um outro ponto que é muito importante assinalar é que mobilidade urbana, ela fala sobre a nossa possibilidade de existência, né? Ela está diretamente associada com o debate de liberdade, do direito de ir e vir. Marcelo falou sobre a produção de como a tecnologia ela é fundamental para poder mapear essas demandas, né? Só que quando a gente olha, por exemplo, quais são os projetos prioritários dos governos, tanto estaduais, tanto municipais, de alocação de transporte público, não tem relação com essas demandas que são mapeadas. Por exemplo, o BRT na Gávea e Jardim Botânico. A gente não pode dizer que o maior problema de deslocamento e mobilidade, onde menos tem recurso para mobilidade, é na Gávea e no Jardim Botânico. Isso não é verdade. A gente tem uma série de outros municípios, uma série de outros bairros da cidade do Rio de Janeiro que tem problemas profundos de mobilidade. Então, a mobilidade ela é meio para poder existir, para a gente poder ir para a escola, para a gente poder procurar emprego, para a gente poder chegar num posto de saúde, no hospital. A gente tem que se deslocar pela cidade, principalmente porque a forma como se pensa a alocação de recursos, não só na mobilidade, é uma forma que reproduz desigualdade. O orçamento está sempre concentrado aonde tem mais. E, na verdade, deveria ser o contrário. Onde tem menos, tem que ter mais investimento. E isso fala sobre a possibilidade de existência. Hoje a gente tem uma passagem, um bilhete único intermunicipal, de R$ 8,55, que impacta mais de 34% de um salário mínimo, né, que é a média salarial de um trabalhador fluminense. Isso impossibilita com que pessoas que estão desempregadas consigam procurar emprego. Isso impossibilita com que estudantes consigam se manter na universidade. Então, o impacto da mobilidade é a produção de morte. Eu perdi uma prima em 2017, morta atropelada pelo trem quando estava indo para a faculdade, a Joana. E comecei a discutir mobilidade porque a primeira coisa que a Supervia disse era suicídio, para não pagar uma multa, porque tem uma falta de transparência nos dados de mobilidade. A gente descobriu que só em 2018, 2 pessoas foram mortas por semana atropeladas pelo trem. E discutir mobilidade, discutir transporte como direito social, que desde 2015 foi implementado, né, por uma emenda constitucional na Constituição, mas que nunca foi instituído de fato como política pública, é fundamental para garantir a existência da população. Licínio, qual que é o caminho que o Rio de Janeiro percorre dentro da mobilidade urbana? O caminho é triste, porque é longo, custoso e ineficiente. Aí eu lembro o seguinte, a Rafaela acabou de falar sobre o direito social. Artigo 6º da Constituição, você tem saúde, educação e transporte. Você está doente, vai no posto médico, se interna no hospital, se tiver remédio, você sai de lá com remédio, não paga nada. Direito. Você tem um filho, bota para estudar na escola pública, quer fazer uma faculdade, fazer uma faculdade, pós-graduação e um monte de coisa, não paga nada. Aí você vai exercer o direito de mobilidade, aí você tem que pagar. Então está errado isso. Então a responsabilidade, mas eu tenho carro, eu não preciso de transporte. Em geral, quem tem carro mora numa situação boa, tem um prédio, tem uma pessoa que trabalha, tem o faxineiro do prédio, tem o porteiro. E se não tiver transporte, nenhuma dessas pessoas vai aparecer lá para ver isso. E quando ele entra no prédio, pega o elevador, e o elevador não tem catraca na porta do elevador. Então, quem é que paga isso? O elevador é de graça? Não. O elevador é pago pelo condomínio. Então, a nossa proposta é simples. Quem tem que pagar pelo transporte é o condomínio da cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente não pode restringir a quem tem menos dinheiro a ser o responsável por manter esse sistema falido, ineficiente, demorado e, como foi dito antes na coisa, sem integração. O sistema está caótico e muito mal administrado.
Bom, agora eu convido vocês para analisarem algumas telas que vão aparecer aqui. Nessa primeira tela, nós podemos observar as cidades com maior tempo médio de viagem. O Rio de Janeiro aparece em quarto lugar, com 67 minutos. Istambul lidera com 77 minutos e São Paulo aparece em 10º lugar, com 62 minutos. O Movit analisou milhões de viagens feitas em todo o mundo em 2022. É um retrato fiel de como as pessoas circulam por suas cidades. O relatório inclui dados de vários modais de transporte público. Começando com você, Marcelo, a gente observa aí São Paulo na 10ª posição, Rio de Janeiro na 4ª. Qual que é a sua leitura em relação a essa característica que a gente vê bem marcante? Eu acho que são duas cidades muito grandes, mas São Paulo se beneficia de ter um sistema mais integrado e ter a cidade, de certa forma, mais descentralizada do que o Rio. No Rio, a gente tem muito movimento pendular para a região central da cidade, o que impacta nesse tempo médio. Lembrando que isso é uma média. A gente já viu muita gente falando assim, isso é 1/3 do que eu gasto por dia em deslocamento, que é um tempo seu que está sendo tirado de você. Você pode usar para tudo. Então, pegando a deixa que o Licínio falou, eu acho que ter um sistema de transporte mais integrado é uma das principais soluções para a gente conseguir reduzir esse tempo e entregar mais qualidade do serviço para as pessoas e atender os direitos que o Rafael estava falando, de você ter acesso a educação, trabalho, diversão, saúde, de uma forma mais eficiente para você. Bom, na tela 2 nós vamos observar algumas informações específicas sobre o Rio de Janeiro. Somos a 4ª cidade do mundo com maior tempo médio de viagem, com uma média de 67 minutos de duração por viagem. Além disso, 12% das viagens do Rio duram ao menos 2 horas. E, por fim, somos a cidade com a maior distância média do país, com 11,42 quilômetros. A sua análise, Rafaela. É isso, né? Tem um dado da Casa Fluminense que um trabalhador que gaste uma média de 1h30 por deslocamento diário, ele perde pelo menos um mês no ano dentro do transporte público. Seria um mês que ele estaria descansando, seria um mês que ele poderia estar com a família, né? Então o transporte ele tem um impacto muito concreto e eu acho que, para a resposta que você fez antes, o que precisa para o Rio sair do lugar onde está colocado é interesse político. É importante dizer que o caos que a gente vive hoje no transporte público no Rio de Janeiro, ele não é ordem do acaso, ele é um projeto. E ele é um projeto, não sei se você sabe, o Rio de Janeiro, antes da década de 50, ele era o território no mundo com maior infraestrutura de transporte. E esse transporte era o transporte sob trilho. Não pós-abolição, grande parte da população que chegou aqui no Rio de Janeiro em busca de liberdade a partir dos trilhos, porque os trilhos ligavam o Rio de Janeiro a Minas Gerais, a São Paulo, ao Espírito Santo, né? E as pessoas vieram para os centros urbanos em busca de liberdade. O projeto rodoviarista que vem sendo implementado desde 1950 era um projeto que estava diretamente vinculado à tentativa de impedir o deslocamento das pessoas para chegarem nos centros urbanos. Isso está hoje na nossa realidade. Quando você olha, né, o ônibus que sai daqui do centro da cidade e vai até Manguinhos, que termina 10 horas da noite, né, se você não correr para chegar até 10 horas da noite no centro da cidade, isso está definido que você só pode usufruir, só pode permanecer na cidade do Rio para trabalho. Você tem que ir embora, porque a gente sabe que a noite carioca é algo que é vendido mundialmente como um grande atrativo, né, que mobiliza o turismo no Rio de Janeiro. Então, isso tem relação direta, a concentração de oportunidade na cidade do Rio de Janeiro, ela também está diretamente relacionada com a tentativa de impedir a existência das pessoas que vivem dentro de territórios periféricos, que são pessoas negras, que são pessoas pobres, que foram vítimas do processo violento escravista que a gente viveu até muito pouco tempo atrás. Quando a gente olha quem são as pessoas que vivem a miséria, quem são as pessoas que vivem no desemprego, hoje no Rio de Janeiro a gente tem mais de 4,1 milhões de pessoas no desemprego. Bom, Licínio, eu te convido para a gente analisar a terceira tela. Nós vamos observar aí os motivos que levariam os usuários a usarem o transporte público. 24% de aumento na frota para reduzir o tempo de espera, 21% passagens mais baratas e 16% cronogramas mais confiáveis. Bom, a gente observa aí
cronograma, maior oferta, né, de ônibus, enfim, de outras opções, e também a questão do valor, né? A questão do valor, eu já até falei antes, é um absurdo que poucas pessoas sejam responsáveis por manter a cidade funcionando. Porque, da mesma forma que a Rafaela falou na noite, as pessoas não podem usufruir da noite e quem trabalha na noite, se largou às 3 horas da manhã, vai ter que dormir no emprego até 6 horas da manhã para pegar uma condução. Ou na rua, né? Na rua. A gente vê também as pessoas que dormem na rua de segunda a quinta, porque não tem dinheiro para ir em casa e voltar. E, às vezes, mesmo tendo dinheiro, é uma viagem muito longa. A pessoa que mora em Japeri, se melhorasse muito o trem, ainda ia demorar um tempo. Então, essa questão de você pensar a cidade, em primeiro lugar, nós estamos numa mega cidade que não pode, a prefeitura não conversar com o governo do estado e não conversar com os outros municípios. Eu faço parte do Conselho Estadual de Transporte e eu duvido alguém aqui saber quando é que ele teve, o que aconteceu na última reunião. Ano passado foi uma reunião. Esse ano não tem a programação ainda, ninguém sabe. O Conselho Municipal de Transporte, do qual eu também faço parte, se reúne regularmente uma vez por mês. Porém, a gente está lá para bater palma. O governo municipal chega, apresenta as coisas e a discussão não é. O artigo 14 e 15 da Lei Federal de Mobilidade diz que o usuário tem direito de participar do planejamento e da fiscalização do sistema. E a gente, enquanto sociedade civil, não está fazendo isso, porque a lei federal não está sendo cumprida. Então, isso é importante, tem que ser cumprido através de conselhos e conselhos que participem na discussão e no planejamento, porque a gente sabe, enquanto usuário, o que a gente tem, o que a gente precisa mais. Perfeito. Olha, o Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes. Não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre a mobilidade urbana. Vamos ouvir a população sobre o tema. O transporte público aqui, quando você chega no trabalho, você já está doente, porque é muito confuso esse transporte daqui. Eu acho que a gente já chega estressado devido ao transporte. O trem está um horror, mas os ônibus também não tem essas coisas não. Está faltando muita linha, está demorando demais. O trem tem hora que para no meio do caminho. Eu não uso o trem, mas tem muita gente que eu conheço que usa e está ruim demais. Eu acho que algumas linhas realmente precisam ser melhoradas, principalmente questão de ar-condicionado e de horário, né? Às vezes o motorista não para igual agora. O transporte, o ônibus não parou para a gente passar. Então, assim, acho que algumas coisas precisam ser bastante melhoradas. O que eu acho é que é muita lotação para muitas pessoas para pouco ônibus. Entendeu? E ainda mais final de semana. Os ônibus levam 1 hora, 2 horas para circular. O pior transporte aqui, meu amigo, vou lhe ser mais sincero, é ônibus. Sabe por quê? Porque só anda entupido, portas abertas, cadeiras arrebentadas, certo? Quando a gente bota a mão, tem muitos motoristas que passam direto, fingem que não vê, certo? Ônibus sem ar-condicionado, maior calor, e vai por diante, ninguém resolve nada. Muito tempo no trânsito acaba também perdendo tempo útil. Estudar, fazer mais coisas, curtir com a família, curtir com a esposa. Isso muito prejudica também na saúde psicológica e física. Aí, Marcelo, ele fala justamente na questão do tempo desperdiçado, né? Ou seja, vocês têm um esforço para tentar otimizar esse percurso, né? Mas a gente observa que muitos trechos nem são tão longos assim, mas você precisa de 2 ônibus para sair da sua casa, pegar um BRT ou talvez um outro modal, aí pegar mais ônibus, porque para chegar até o objetivo, né? Isso é muito difícil. Sim, batendo uma tecla que a gente bateu várias vezes aqui, integração. A integração não... Pode parecer que você está pulando de vários modais, mas isso amplia a sua gama de destinos e onde você pode chegar.
Eu queria também falar um pouco do que o Licínio falou, da questão da operação e do aumento da frota. Como alguém que está aqui falando do ponto de vista da tecnologia, a gente tem um sistema de transporte que funciona da mesma forma há décadas e até século. Linhas fixas, itinerários fixos e tarifas fixas. Hoje, com a tecnologia, você consegue reorganizar isso para não ter só que aumentar a frota, mas você evitar que ônibus circulem vazios, você concentrar ônibus onde estão mais demandados e também atender as demandas pontuais. A tecnologia consegue mostrar isso. Então, isso já existe, isso está em implementação em alguns lugares do mundo e eu acho que é uma discussão que a gente tem que trazer aqui para o Rio de Janeiro para ter um sistema mais eficiente que atenda e que não faça aquele rapaz que falou perder o tempo dele de qualidade de vida. No fundo, a gente está entregando um tempo de transporte que seria nosso e que é um jeito nosso, a gente pode se beneficiar disso. Rafaela, uma das entrevistas reproduziu o que você já tinha falado no primeiro bloco da questão do desgaste, né, da viagem até o trabalho. Ela chega a falar que a pessoa chega doente, estressada, ou seja, como a gente tentar melhorar essa situação? O que está faltando? Mais uma vez, interesse político, na verdade, né? Eu acho que tem um elemento que a gente não colocou, mas que é um elemento que não é qualquer coisa, controlar o deslocamento das pessoas é sobre poder. Não é à toa, e eu acho que isso, para o debate do Rio de Janeiro, não é um debate menor. Não é à toa que as milícias se organizam no Rio de Janeiro a partir do controle das vans, né, do transporte alternativo. A gente ainda vive um cenário onde tem bairros que não tem nenhum meio de transporte regularizado pela prefeitura, pelo Estado. Então é isso, ter o controle do deslocamento das pessoas é sobre poder. Você imagina se a gente consegue pensar, por exemplo, a saúde, que é algo tão fundamental, né? Uma criança se engasga com uma moeda e aí a possibilidade dela ser atendida num posto de saúde está dada por o dinheiro. Isso para nós, acho que o SUS, ele é a concretização de que isso é impensável dentro dos parâmetros de humanidade. As pessoas têm que ter acesso à saúde gratuito, de qualidade, para poderem existir. O transporte, se ele medir, se para a gente poder levar essa criança para o posto de saúde, a gente precisa se deslocar, o transporte também precisa ser gratuito. E é impossível a gente ter um transporte que vai estar comprometido com a população quando ele é pensado uma mercadoria. Hoje ainda, no Brasil, a forma como se calcula o valor da tarifa, ela olha para cada passageiro como se fosse uma mercadoria. A gente ainda remete isso, é o IPK, Índice de Passageiro por Quilômetro. Então, cada passageiro ele é calculado como uma mercadoria. E para o caso da Supervia, né, que foi citada por uma passageira, para o trem, ele desmobiliza. A gente viu o ano passado inteiro várias desmobilizações de composições, falando o trem está atrasado porque teve um furto de cabo. Teve uma CPI que funcionou no ano passado inteiro também na Assembleia Legislativa e que desmobilizou essa justificativa da empresa de furto de cabo. Por que isso acontecia todo dia? Porque quando a Supervia tira um trem de circulação, tira uma viagem, ela gasta menos, ela tirou um trem de circulação e ela consegue colocar o equivalente a 2, 3 viagens dentro da mesma composição. Então, ela lucra mais com isso. É impossível a gente ter transporte e pensar direito à cidade quando o que garante a lógica do transporte não é a demanda. Não se faz estudo de demanda para definir qual que é o lugar que vai ter uma linha nova de transporte. É o lucro, né? Então, o transporte ele precisa ser pensado como direito social, ele precisa ser implementado, operacionalizado como direito social. Não é à toa que o Rio de Janeiro é também o estado que viveu há muito pouco tempo o grande escândalo da máfia do transporte, porque controlar o deslocamento das pessoas é sobre poder. Então a gente precisa olhar para as demandas que são concretas. Acho que a tecnologia, o observatório também produz dados, né? A tecnologia ela é muito fundamental para desnudar, para a gente ter respostas rápidas sobre as demandas, mas olhar para a realidade de quem pega o transporte público é fundamental. O princípio de organização do transporte precisa ser o princípio de conforto, segurança, qualidade, do direito à cidade, do direito de ir e vir das pessoas. Essa é a solução para a gente pensar um outro modal, uma outra forma de pensar o transporte. Só para finalizar, o transporte de rodoviário, ele está fadado ao fracasso. A gente fala sobre cidade eficiente, a cidade de 15 minutos, onde a gente consegue ir para qualquer lugar em 15 minutos.
A gente sempre pegando carro e pegando ônibus vai ficar parado em engarrafamento. Então a gente tem que falar sobre transporte sobre trilho, a gente tem que falar sobre outros modais que são sustentáveis e que sejam eficientes. Perfeito. Licínio, justamente é uma questão que eu queria pegar a carona na fala da Rafaela, ou seja, há uma necessidade, há uma dependência, né, da malha rodoviária, né, excesso de carros, ou seja, a gente tem aí a observação do Marcelo da integração dos modais, né? Como que isso poderia ajudar a nossa realidade? Primeiro, a gente tem que integrar os governos a gente não pode depender só disso. Agora, existe um incentivo muito grande ao transporte individual. Exemplos básicos. A Prefeitura do Rio de Janeiro está gastando 580 milhões para o asfalto liso. A rua ficou maravilhosa. Se fosse para passar só ônibus, podia gastar metade. Não precisa de 4 pistas para passar ônibus. Aí, ao mesmo tempo, então eu digo que 290 milhões foram investidos no transporte individual. Ao mesmo tempo, a passagem de ônibus que saiu de 4,04 na cidade do Rio de Janeiro para 4,30 deu uma economia à prefeitura de 150 milhões de reais que vai sair do bolso dos passageiros dos ônibus para ajudar a pagar o asfalto das pessoas que andam de carro. E os absurdos são de muito tempo. Por que criaram o aterro do Flamengo? Foi para passar automóvel. Não foi para passar ônibus na Praia do Flamengo, servia. O túnel Rebouças tem 2 galerias. Se fosse para passar um ônibus de ida e volta, não precisava. Então, a segunda galeria, os elevados, as milhões de pistas que tem na Avenida das Américas, o monte de pistas que tem na Avenida Brasil, tudo isso incentiva o carro. O carro é o grande privilegiado. E você estaciona o carro na Avenida Atlântica, um dos lugares mais caros do Rio de Janeiro, por R$60 por mês. O estacionamento rotativo, que custa dinheiro à prefeitura manter as ruas, isso tudo, isso é um privilégio pago por quem? Pago pela população toda, porque eu tenho carro, quero ter uma vaga para estacionar, quero ter isso, não gosto de pegar engarrafamento. Quem tem carro, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque pelo meu trabalho eu sou obrigado a andar muito de carro, é um privilegiado e tem que pagar muito caro para isso. Falam no preço da gasolina, a gasolina está barata. Você anda de carro e faz um deslocamento mais barato do que você pagar a passagem de ônibus. Lógico, todo mundo vai querer ter seu carro. E se todo mundo tiver o carro, ninguém vai andar. Então, é muito barato você andar de carro, por incrível que pareça. Perfeito. Bom, o nosso tempo está chegando ao final, mas nós temos uma rodada de considerações finais, começando com o Marcelo. Eu fiquei muito impressionado com essa fala da Rafaela, a questão do Rio ter sido referência em transportes no mundo. Eu entendia que até esse momento, até os anos 50, era no Brasil, não sabia dessa esfera global. E eu tento sempre ser um esperançoso, eu acho que a gente conseguiu ser uma vez, a gente vai ser muito custoso, mas dá para a gente mudar esse jogo e ter um transporte mais eficiente para os passageiros cariocas e fluminenses da Baixada, para estar todo mundo integrado e pensando junto. Agradecer meus colegas de debate, agradecer o Sérgio, agradecer o pessoal da televisão e deixar claro que esse relatório, ele é distribuído com Creative Commons, então qualquer pessoa pode utilizar esses dados para fazer análises, para propor soluções e está à disposição de qualquer pessoa no nosso site. Perfeito. Rafaela, sua mensagem final, e aí a gente fica pensando que tem a necessidade da gente dialogar com iniciativas que tracem aí estratégias inovadoras, né? A gente pode e ainda tem muito a desenvolver, né? Muito, assim, isso, é pensar que hoje, no transporte público, no estado do Rio de Janeiro, quem tem menos paga mais, né? A gente os 6%, a única regulamentação que fala sobre comprometimento de salário com o transporte, diz que o trabalhador pode ter comprometido com o transporte até 6%. Hoje, um trabalhador fluminense da região metropolitana, vamos pegar da Baixada Fluminense, para ele poder se deslocar, e se ele está na informalidade, ou se ele está desempregado, ou se trata de estudante, ele pode ter comprometido mais de 56% com o transporte público. A gente sabe que a gente acabou de publicar um dado que é isso. Hoje, só 7% das pessoas que pegam trem tem bilhete único, pela burocratização do bilhete único. Então, quem está informal, quem não tem
tem renda, quem vive com menos de um salário mínimo, arca com mais de 56% se ele pegar um trem, um metrô com transporte. Arca com mais de 738 por mês, se a gente considerar 26 dias úteis, que é a média de dias trabalhados por trabalhadores informais. Então, quem tem menos paga mais. Quando o Licínio fala, né, do carro, que a gente paga a passagem, né, e a prefeitura arrecada mais dinheiro e esse dinheiro vai para o carro, não é só pela passagem. É importante dizer que o dinheiro arrecadado pelo Estado é o dinheiro que é arrecadado a partir das nossas custas. A gente paga imposto para poder conformar o fundo do Estado, né? E esse dinheiro que é arrecadado, ele não vai para quem mais paga. A gente vive num país onde grande parte do imposto que é arrecadado é por imposto indireto. Então, quem tem menos já paga mais. Eu pago, o imposto indireto é por consumo. Então, a maioria da população que tem menos grana vai pagar muito mais dinheiro para conformar o fundo do Estado. Mas quem é priorizado nesse processo é quem tem mais dinheiro. São os territórios mais elitizados que vivem com carro. Então, a gente precisa inverter essa lógica. A lógica de se pensar e de se planejar a cidade precisa ser onde tem menos infraestrutura, tem que ter mais investimento. Quem tem menos, quem está numa situação mais vulnerável, quem tem menos dinheiro, tem que ter mais investimento. E só para terminar, tem algo que elucida muito isso, é que se pensar, eu sou de São João de Meriti, da Baixada Fluminense. Trabalhei na Barra uma época. E aí, quando eu pagava, no mínimo, 8 e pouco de passagem no ônibus de São João de Meriti até a Barra. Mas quem sai da cidade do Rio de Janeiro para ir para a Barra, paga R$ 4,20 no pedágio. Então é isso, olha como é díspare, né, a relação de taxação. A gente precisa pensar, inclusive, no futuro, porque hoje a possibilidade do Rio de Janeiro receber grande investimento pelo próprio direcionamento do governo federal de implementar estratégias de mitigação climática. A gente está vivendo um contexto onde a crise climática coloca em xeque a possibilidade de futuro, da gente continuar existindo. E quando a gente olha para o Rio de Janeiro, a emissão de carbono ela está na conta do transporte. Nós não somos um estado nem agrícola, nem um estado industrial. Então, a conta da emissão de carbono está no transporte. E essa conta de uma cidade eficiente está em transporte sobre trilho, porque transporte rodoviário nunca vai ser um transporte eficiente. Sempre vai produzir adoecimento pelo tempo de deslocamento. Então, muito importante, né, a gente se colocar nesse debate, pressionar a prefeitura, pressionar o governo do estado para ouvir a população, ouvir os passageiros, porque transporte é sobre existir. Transitar é existir, a gente precisa mudar a cultura de participação social na política de mobilidade urbana, na política de planejamento da cidade. Licínio, então, sua mensagem. A gente tem que trabalhar para que todo mundo pague a conta do transporte. E a tarifa zero, que é o final disso, é a justiça social. Porque todos que precisam de transporte, todo mundo que mora e vive nessa cidade, precisa, independente de ter carro ou não, independente de andar mais perto, então todos têm que pagar essa conta. E como é que a gente pode pagar essa conta? Fazendo uma justiça social. Como a Rafaela falou, quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos, num contexto geral. E a gente tem que direcionar os investimentos para um transporte eficiente. Transporte eficiente numa cidade do Rio de Janeiro tem que ser sobre trilhos. Havia uma história que cada governador no Rio fazia uma estação de metrô. Nós agora conseguimos piorar a situação. Os últimos governadores não fizeram nenhuma estação, ainda tem a Gávea lá, e tem uma coisa fundamental para atender a cidade, que é o trecho Estácio Carioca do metrô, que precisa ser investido, e a gente está jogando dinheiro fora, como a gente está jogando na Transbrasil, porque a Transbrasil foi feita para ligar a estação de trem de Deodoro com o centro da cidade. Olha, já tem trilho pronto. E a prefeitura está gastando 1,5 bilhão, não sabe quando vai, e ainda tem um custo adicional que ninguém conta. Cada um que fica engarrafado ali está perdendo tempo e perdendo dinheiro. Se está no ônibus, está perdendo só o tempo, porque já pagou. Mas se está no carro, está aumentando o seu consumo. Então, essa visão global da cidade está abandonada. Nós temos governos que não se falam, isso é histórico. Nós temos problemas. Tem uma Baía de Guanabara aí que está abandonada há anos, com a licitação discutindo, uma modelagem maluca que não sai nunca, foi prometido para dezembro e não faz. Então, o sistema não está
comprometido com a população, está comprometido com alguns privilegiados. Ok, olha, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais, em Câmara.Rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.